Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Hoje vamos dar continuidade no tema, tá? Hoje iremos falar sobre família. O que a Bíblia fala sobre família? O que Deus pensa sobre família? Quais são os temas, quais são os textos bíblicos que a Bíblia fala sobre família? E hoje eu vim trazer esse tema bem interessante para você, porque é um tema, para mim, eu acho, todos os temas que eu dei é um tema importante e fundamental. Mas esse tema, no cotidiano que nós estamos vivendo hoje, na maneira que nós estamos vivendo hoje, quão importante você ter uma família, quão importante você ter um alicerce, quão importante você saber reger uma família, qual é importante saber que a família é aquela pessoa que vai estar com você na dificuldade, na tristeza, na alegria, na doença. Então, quão é importante você zelar a sua família. Mas e se sua família foi contra os princípios de Deus? O que você deve fazer? Eu vou te dar alguns capítulos e versículos de texto que fala sobre isso hoje no tema sobre família. Espero que você aprecie os textos bíblicos. Aqui esse canal ele é um canal bem didático. Eu apenas te dou capítulos e versículos de textos bíblicos para que você possa verificar na sua casa, com a sua família, que é o melhor lugar para você estudar a Bíblia, é com a sua família. Por isso que eu trago o tema de A a Z aqui nesse canal, para que incentiva você a estudar a Bíblia. Talvez são temas que você tem curiosidade de saber, porém você tem vergonha de chegar no seu líder religioso ou para perguntar para alguém que entende mais do assunto, você tem aquela timidez. O ser humano, ele, alguns seres humanos são muito tímidos de perguntar certos tipos de assunto. Por isso que eu criei esse canal com todos esses temas de A a Z e trago para você o capítulo e versículo e deixo para que você leia na sua casa e tire as suas conclusões, o que o texto fala. Quando eu digo tirar suas conclusões, é você tirar o que está escrito, não você tirar o seu achismo, ou você adaptar a Bíblia ou a Deus a sua necessidade, o que você acha o que é certo, ou o que você acha o que é errado, ou o que é benéfico para você e o que não é você dispensa. A Bíblia em si, ela não é um livro interpretativo, eu sempre falo isso no meu canal. A Bíblia, ela é um livro guia, ela vai te guiar a pessoa que é o caminho, a verdade e a vida a Jesus. A Bíblia é a maior carta de amor que Deus deixou para a humanidade. É a única maneira que você consegue conhecer Deus na essência da palavra. Um Deus de amor, um Deus que luta por você, um Deus que se preocupa com você. Por mais que o mundo está desse jeito, parece que o mundo está descontrolado e parece que na guerra do grande conflito o inimigo está vencendo, mas não, Deus já o venceu. E Deus está no controle de todas as coisas. É, Infelizmente, com dor no coração, Deus permite a provação vir na vida dos seus filhos, porque somente a provação e a dificuldade faz você despertar do sono. Deus ele dá um chacoalhão e você fala, meu filho, acorda, eu estou vindo, você precisa se preparar, você precisa acordar. Então a provação que vem em nossas vidas é para nos mostrar que nós não fomos criados para viver num mundo de sofrimento e de tristeza, para que você se prepare para o mundo vindouro que brevemente ele irá trazer. Quando eu falo brevemente, é brevemente mesmo, porque o cotidiano que nós estamos vivendo, também tudo isso mostra os sinais da volta de Cristo. Mostra que Jesus Cristo ele está à porta, que ele está bem perto de voltar. Então, é necessário que Deus ele prova você. É necessário um cristão, quando ele decide, ele dá um passo para se tornar cristão. Não digo se tornar membros de igreja, porque se membros de igreja determinasse o cristianismo, o cristianismo não se chamaria cristianismo, se chamaria igrejismo, tá? Então, quando Deus te chama você para ser cristão, ele mesmo falou, não vim trazer paz nem segurança para esse mundo, eu vim trazer esperança e espada. Então, você está dentro do grande conflito, e esse inimigo é um inimigo incansável. Até os seus últimos fôlegos de vida, até o seu último momento antes de ele ser destruído, que ele já está decretado a sua destruição, ele vai guerrilhar, ele vai lutar contra você que está seguindo a Jesus Cristo, que é o seu maior rival. Então a sua vida vai ser uma vida sofrida, vai ser uma vida de provação, mas a Bíblia fala, aquele que persevera até o fim será salvo. A Bíblia não fala, aquele que aceitar Jesus será salvo. Tem versículos da Bíblia que fala isso sim, mas só que aceitar Jesus Cristo só não determina a salvação. Você tem que aceitar Jesus e permanecer em Jesus, porque o permanecer em Jesus é aí que se torna difícil.
Lá no meu canal, nesse meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre por que é tão difícil ser cristão, né? Lá eu explico sobre as duas naturezas, a natureza que nós já nascemos com a natureza pecaminosa e a natureza que Cristo implanta dentro de nós quando nós encontra Ele no meio do caminho, quando você conhece Jesus Cristo e Ele transforma a sua vida. Assiste esse vídeo e você vai entender tudo isso que eu estou querendo te dizer. Então, quando você se torna cristão, verdadeiramente você está tomando a decisão ao lado de Cristo. E o inimigo, ele vai guerrilhar, ele vai fazer de tudo para fazer você esmorecer, você fraquejar na fé e você abandonar a sua fé. Ou se você vive um cristianismo que está tudo ocorrendo bem, está tudo tranquilo na sua vida, você começa a orar mais, meditar mais e ler mais a Bíblia, porque alguma coisa você está fazendo de errado, alguma coisa você está fazendo que está agradando o inimigo. Porque nenhum cristão que eu conheço, que eu já li a palavra de Deus várias vezes, de capa a capa, nenhum cristão teve a vida confortável. Um foi martirizado, outro foi morto, outro foi arrastado, outro foi degolado. Todos esses deram a vida em favor dessa verdade, em favor desse Cristo maravilhoso que morreu por mim e por você. Até o próprio Jesus, quando veio aqui na Terra, trazendo grandes verdades, indo contra as doutrinas satânicas, indo contra as mentiras que Satanás implantou na humanidade, ele foi perseguido, morto, esbofetado e crucificado numa cruz. Então, eu quero deixar isso bem claro. Então, entrando dentro do tema hoje sobre família, eu fiz algumas perguntas para você e vou te dar as perguntas, capítulos e versículos, como eu sempre falo, para que você possa verificar na sua casa com a sua família, tudo bem? Porque esse canal faz isso, incentiva você a estudar a Bíblia. Porque é necessário você estudar, porque está escrito, examinar essas escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesmo que dá testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que lê, felizes também aqueles que ouvem a palavra escrita desse livro da profecia, pois o final de todas as coisas está próximo. Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito também, céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. Tudo isso que eu te falei está escrito nesse mapa, nesse livro, são palavras de Deus. Tá? Vamos entrar no tema de família. Eu vou te ler algumas perguntas que falam sobre família. Continuando na letra F do alfabeto, de A a Z, os temas que eu trago para você nesse canal, tá bom? Então, o tema, como eu sempre falei, é família. A primeira pergunta fala assim: o que os pais devem ensinar aos filhos? Olha que pergunta interessante. O que nós, que somos pais, devemos ensinar para os nossos filhos, segundo os conselhos de Deus, no seu mapa, na sua palavra? O que nós, pais, devemos ensinar aos nossos filhos? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim na Bíblia. Vou te falar. Você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 ao 9. Qual a pergunta, Tom? O que os pais devem ensinar aos filhos? Você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 4 ao 9, tá bom? Essa foi a primeira pergunta do tema família. Vamos para a segunda pergunta do tema família, que é interessante também. A segunda pergunta fala assim: qual é a melhor decisão que uma família pode tomar? Olha que pergunta interessante. Qual é a maior decisão que uma família pode tomar? Qual é a melhor decisão que uma família pode tomar diante do contexto, do cotidiano que nós estamos vivendo no dia a dia? Qual a melhor decisão que uma família pode tomar? Vamos ver? Eu vou te dar o capítulo e o versículo onde fala isso na Bíblia para você verificar na sua casa, na sua Bíblia, tudo bem? Então você vai lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Josué, no capítulo 24, versículo 15. Se você tiver dificuldade de você achar os textos bíblicos, você abre a sua Bíblia, tem um índice no começo da sua Bíblia, passa 2 páginas, lá vai ter um índice com todos os livros e página. Quando eu falo capítulo, é sempre número grandão. Quando eu falo versículo, é sempre número pequenininho. E aí você consegue achar os textos bíblicos e estudar a Bíblia de uma forma bem bacana, tá bom? Então, repete a pergunta para mim, então, vou repetir. Qual é a melhor decisão que uma família pode tomar? Qual a melhor decisão que uma família pode tomar? Você vai lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, tá bom? Essa é a pergunta sobre família ainda. Próxima pergunta sobre família, vamos lá. A próxima pergunta fala assim: o que é mais importante, a família ou o trabalho? Olha que pergunta interessante. O que é mais importante, a família ou o trabalho? O que a Bíblia fala, Tom?
Fala para mim onde está escrito isso na Bíblia para me ler. Vou te falar. A pergunta é: qual é o mais importante? A família ou o trabalho? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim, eu vou te falar. Você vai lá no livro de 1 Reis, no capítulo 5, versículo 13 e 14. 1 Reis, no capítulo 5, no versículo 13 e 14. Qual é a pergunta, Tom? O que é mais importante? Não, é essa a pergunta. O que é mais importante, a família ou o trabalho? O que é mais importante, a família ou o trabalho? Onde está escrito isso, Tom? No livro de 1 Reis, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Você vai lá e verifica, tudo bem? Vamos para a próxima pergunta do tema. Que boa herança, olha que pergunta interessante. Que boa herança os pais podem deixar para os seus filhos? Que boa herança os pais podem deixar para o seu filho? Será que é fortuna nesse mundo? Será que é riqueza? Será que é dinheiro a qual todo mundo corre? Dinheiro é necessário, é importante na vida, sim. É bom você ter dinheiro, mas ele não pode se tornar o seu Deus, ele não pode tomar o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Tem muitas pessoas que fazem do seu dinheiro, da sua conta bancária, o seu Deus. Infelizmente, as pessoas olham muito mais a sua conta bancária do que examinam as escrituras, que é a boca de Deus. Então, a pergunta que boa herança os pais podem deixar para os filhos? Onde você vê isso, Tom? Onde eu vou ver isso, Tom? Vou te falar o capítulo e versículo onde você vê isso. Você vai no livro de 1 Crônicas, tá? Você vai no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 8. Livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 8. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Que boa herança os pais podem deixar para os filhos? Qual é a boa herança? Qual que você acha que os pais podem deixar para os seus filhos? Será que é posse? Vai lá na Bíblia e verifica aqui qual é a melhor herança que o pai pode deixar para o filho. Você vai lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 8. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta ainda do tema família. A próxima pergunta fala assim: os filhos podem quebrar a cadeia de pecado e desobediência na família? Olha que pergunta interessante. Será que os filhos podem quebrar a cadeia da desobediência e dos pecados da família, que a família comete, ou que a família cometeu no passado, ou seus antepassados? Será que um filho pode quebrar a cadeia de pecado que os pais cometeu no passado, ou que está cometendo, que a família está cometendo? Será que pode quebrar? O que será que a Bíblia fala sobre o assunto? O que será que a Bíblia fala? Vou te passar aqui o capítulo e versículo onde você vai ver isso. Você vai lá no livro de Ezequiel, tá? Você vai no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 14 ao 19. Então, Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 14 ao 19. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim, vou repetir. Os filhos podem quebrar a cadeia de pecado e desobediência na família? Vê lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 14 ao 19. Aí você vai ver, você vai ter resposta para essa pergunta, se um filho pode quebrar a cadeia de desobediência da família, que é quando a família toda é desobediente, não quer saber de Deus, e um filho se converte ao Senhor, se ele pode quebrar essa cadeia de maldição, tá? De desobediência aos princípios de Deus. Você vai lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 14 ao 19. Vamos para a última pergunta do tema família. Interessante esse tema, foi gostoso, né? Eu trouxe a última pergunta para você e vou te fazer. E todos esses textos que eu dei, essas perguntas, você verifica na sua casa, verifica na sua Bíblia, examina as Escrituras, porque a Bíblia fala que você será julgado nela até a vida eterna. Então vale a pena você estudar a Bíblia, porque ela é seu guia, ela é seu mapa, tá bom? Última pergunta do tema fala assim: o que fazer? O que fazer se é necessário escolher entre família e Jesus? Olha que pergunta interessante que eu deixei por último. O que fazer se é necessário, se for necessário ou se é necessário você escolher entre a sua família e Jesus? O que você tem que fazer? Ficar com a família? Rejeitar Jesus? Ou ficar com Jesus e rejeitar a família? O que você deve fazer? Essa é a pergunta. O que fazer quando você tem que decidir entre Jesus e a família? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim.
qual o conselho que Deus me dá na Bíblia? Eu quero ler sobre essa pergunta. Essa pergunta que deixou por último é uma pergunta muito interessante. Todas foram interessantes, mas essa foi muito interessante. O que eu devo fazer quando eu tenho que escolher entre a família e Jesus? O que eu tenho que fazer? O que a Bíblia fala? Você vai lá no livro de Lucas, tá? No capítulo 12, do versículo 51 ao 53. Livro de Lucas, no capítulo 51 ao 53. Esse foi o tema família. Espero que você tenha gostado do tema. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender e compreender os temas da Bíblia que eu trago aqui para você de A a Z. Como sempre falo no canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. O meu nome é Tom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Tchau, até mais.